Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Paz seja convosco, meu amado e querido, privilégio, estar aí levando a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar aquela palavra da semana passada sobre a vida de Davi, lá em 1 Samuel, no capítulo 30, onde Davi, ele ainda não estava ali no trono, não tinha sido ungido rei, mas não estava exercendo essa função ainda diante da nação. Então, aquela trajetória dele, eu creio que isso aí é uma bênção para a nossa vida, porque nós vamos aprender com a palavra do Senhor e também praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Isso aí será, na realidade, um remédio, para a nossa vida espiritual e para as conquistas que nós vamos ter. Então, antes disso, nós vamos estar assistindo a vinhetinha do nosso congresso, na cidade de Caraguatatuba. Esse ano nós vamos estar realizando o 10º congresso. Geralmente a gente faz na cidade de Posto de Caldas, mas esse ano nós vamos estar fazendo na cidade de Caraguatatuba, aqui no litoral norte de São Paulo. Você é o nosso convidado especial, privilégio poder contar com você, Vamos ter um casamento comunitário. Esse ano nós vamos estar falando da quarta semente, sobre a parábola do semeador. Eu creio que vai ser assim, profundo. Estamos desafiando a cada líder levar aí a sua caravana. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos levar uma quantidade muito grande de pessoas. Amém? Então, acompanhe a vinhetinha e logo em seguida nós retornaremos. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações apresenta 10º Congresso do Avivamento em Caraguatatuba, com o tema A Quarta Semente. Venha aprender com a palavra de Deus como levar seus líderes a produzir 30, 60 e 100. Preletores, Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Congresso do Avivamento, nos dias 19, 20 e 21 de agosto. Não perca tempo e faça já a sua inscrição. Oferecimento: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações e Projeto Resgatando Crianças para Jesus. Um lugar de avivamento. Glórias a Deus. Amado, vamos seguir aqui na palavra do Senhor. Então, 1 Samuel, no capítulo 30, vai do versículo 1 ao versículo 25. Depois você pode estar dando aí uma checada, dando uma leitura assim um pouquinho mais, profunda, Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia de qualquer jeito e tal, a gente não entende a preciosidade e aquilo que o Senhor tem para nós. Então, aquilo que aconteceu na vida de Davi, diante de uma situação onde o inimigo tinha entrado ali na sua cidade, estava voltando de uma batalha, juntamente com seus soldados, o inimigo, aproveitando a sua ausência, entrou ali e praticamente levou tudo. E o inimigo faz isso, porque muitas vezes a gente está muito atarefado com as coisas, a gente fica ausente de algumas situações na nossa vida. Muitas vezes aqui na igreja até chama a atenção de alguns líderes, que eles ficam assim, tem a célula, mas eles ficam um pouquinho ausentes da célula, e nós não podemos fazer isso. Nosso inimigo, ele sabe, muito bem aquilo que nós estamos fazendo, e ele conhece muito bem, infelizmente, a nossa agenda, e nós temos que tomar cuidado com isso. Então, o inimigo, aproveitando dessa situação, entra ali na cidade de Davi e leva praticamente tudo. Quando eles voltam da batalha, os seus soldados, quando eles viram aquela situação, eles ficaram angustiados, choraram. Diz que eles choraram, um período assim, grande, chorando, em um período de angústia. Só que, por exemplo, Davi, ele não ficou prostrado ali no choro, e nem prostrado na angústia. Então, o Salmo 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Então veja bem, é natural, nós somos pessoas espirituais, você é um líder, você é um pastor, você com a função tua na igreja, nós somos espirituais, mas nós somos também seres emocionais, nós sentimos tristeza. Quando você ouve alguma notícia ruim, o que acontece? Você fica angustiado, muitas vezes você chora, mas nós não podemos ficar prostrados naquela situação, de forma alguma. Então isso aconteceu na vida de Davi, e ele tinha um projeto, né, de ter um grande exército, estava formando ali o seu grupo, tinha homens que não tinham ali uma vida ainda madura com o Senhor, e nós que somos líderes precisamos entender essas coisas. As pessoas estão num processo ali de crescimento espiritual, de fortalecimento no Senhor. Então eles têm algumas atitudes, muitas vezes é até complicado, né, de entender, mas eles vão chegar numa estatura de varão perfeito. Então Davi entendia isso. Naquele momento que ele esperava dos seus soldados, vamos lá, nós vamos conquistar, nós vamos, né, ter vitória. Na realidade eles se levantam contra Davi. Acontece na vida de qualquer líder, quando você tem um projeto de crescimento, né, para a tua célula, para a tua vida, para a tua igreja, muitas pessoas que estão ali, elas não entendem. O que Davi fez? Ele fortaleceu no Senhor. Então quando nós lemos aqui, no versículo 6, a última parte, diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Segunda coisa que Davi fez, versículo 7, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Então, depois que foi trazido o colete sacerdotal, ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Aí no versículo 8, que nós estamos lendo, né, que perguntou o Senhor, ele diz assim: e o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Agora, por que ele coloca o colete sacerdotal? Uma parte da éfode, né, era uma parte ali da vestimenta do sacerdote, e ele diz o colete sacerdotal. Claro que eles usavam aquilo ali naquele período, nós estamos falando do período aqui do Velho Testamento, onde, por exemplo, nós não tínhamos ainda a presença ali, né, do Espírito Santo igual nós temos hoje. Jesus não tinha vindo aqui ainda. Então nós estamos lá na velha aliança. Agora na nova aliança, quando Jesus veio, que liberou o seu Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, a força do Espírito Santo sobre nós, o que nós somos hoje? Qual a função minha dentro da igreja? Será que simplesmente a função de um membro dentro da igreja? Será que é? Então vamos ver isso na palavra. Em Apocalipse fala sobre isso, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos entender um pouquinho melhor. Apocalipse 1. Veja bem, versículo 4, João, às 7 igrejas da província da Ásia: a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio de seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus. Hoje, na nova aliança, minha amada, todos nós que aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, que verdadeiramente estamos caminhando com o Senhor, nós somos sacerdotes. E hoje o que a gente faz? Nós estamos formando aí crentes diferentes, né? Não sabe da autoridade que tem. Será que Jesus, ele quer que nós sejamos simplesmente aquelas pessoas que chegam dentro da igreja e seguem ali, né, uma religiosidade, simplesmente? Claro que não, a gente não vê isso, meu amado.
no Novo Testamento, nós não vemos. Você vê os discípulos de Jesus envolvidos, comprometidos, lutando, porque na terra tem um reino de Satanás, não é? Quer dizer, a partir do momento que você aceita Jesus, você agora sai. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz que Ele nos tirou da potestade de Satanás e nos transportou para o reino do seu amor. Agora, se eu estou nesse reino, eu vou defender esse reino, eu vou lutar por esse reino. Por que muitas vezes você fala, porque onde eu trabalho, lá tem isso, tem aquilo? Porque você não luta pelo reino de Jesus ali. Nós não estabelecemos o reino de Jesus naquele local. Porque na realidade não é passado, não é ensinado para nós verdadeiramente qual a nossa posição como corpo de Cristo, como discípulo do Senhor. Então eu me torno mais um religioso. Eu saí de uma religião, agora estou em outra. E aí, né, nem você entende o que você é. Então o Senhor, Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdote. Quando eu aceito Jesus, amado, agora eu estou assentado com o Senhor. Lá em Efésios fala muito claro que eu estou assentado com o Senhor nas regiões celestiais. Eu não sou mais desse mundo, mas eu estou aqui ao mesmo tempo. Para quê? Para divulgar o reino dele, para levar, né, as pessoas a entender o projeto dele. Então, quando nós colocamos aí o colete sacerdotal, trazendo do velho para o novo, que é a autoridade hoje. Não precisa você colocar colete, né, igual eles usavam a vestimenta de sacerdote. Mas você agora coloca a autoridade que o Senhor te deu. Jesus, ele, se você, por exemplo, ler Mateus, fazendo assim uma comparação com o livro de Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 9, Jesus envia os seus primeiros discípulos. No capítulo 10, ele envia os 70 e ele dá autoridade, da mesma maneira que ele deu no capítulo 9 para os seus os discípulos ali mais perto dele. No capítulo 10, ele dá autoridade aos 70. Ou seja, ele dá autoridade como sacerdotes. E quando nós lemos, por exemplo, Lucas 10, 19, diz assim que o Senhor, Ele nos deu autoridade para nós pisarmos em serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. E nada, absolutamente nada, nos causará dano. E nós precisamos entender isso. O que é autoridade, por exemplo, quando você entende que você agora é uma autoridade de Cristo Jesus. Eu não sei a igreja que você está, mas todas as igrejas deveriam trabalhar nisso, mas é uma ciumeira muito grande dentro da igreja, né? De ministério. Será que o Senhor, Ele pagou um preço, Ele morreu por nós, para a gente ficar inserido dentro de uma igreja, vindo e voltando aos domingos, vindo e voltando aos domingos? Claro que você que é novo na fé, né? Você tem dificuldade para entender isso, mas você vai entender como nós entendemos. Nós, Deus teve misericórdia de nós, né? Num período da nossa vida dentro da igreja, nós entendemos isso. Caiu, né, aquele véu, e nós começamos a entender. Então, imagina se todas as pessoas dentro da igreja entendessem essa função, são sacerdotes do Senhor. Quando Jesus fala lá, por exemplo, no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, 16 e em diante, ele diz assim, olha, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado, e esses sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera não lhe causará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Imagina se todos nós, se entendêssemos isso, se a igreja hoje, no seu geral, entendesse isso, como que seria as cidades, como que seria o país. Mas na realidade, o que a gente vê hoje? Crente que não sabe nem o que ele está fazendo na igreja, nem o que ele é. E o Senhor está dizendo,
Você quer ver lá no livro de Pedro também? Nós estamos aqui no tempo da graça, né? Na nova aliança. Pedro capítulo 2, versículo 4: à medida que se aproximam dele quem? A pedra viva, Jesus, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Nós, eu e você, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, aquele que nela confia jamais será envergonhado. Que pedra é essa? Jesus. Portanto, vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular, é pedra de tropeço, é a rocha que faz cair. Claro, para aqueles que não creem, essa pedra se torna também uma pedra de tropeço, não é? Agora olha que coisa interessante, meu amado. Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram designados. Vocês, porém, ou seja, aqueles que creem, geração eleita, sacerdócio real, olha que preciosidade, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa função, primeiro é entender que eu tendo a autoridade do Senhor, eu sou uma autoridade. Imagina você onde trabalha, onde estuda, onde mora, eu sou uma autoridade de Cristo Jesus. O mundo espiritual trabalha nesse princípio de hierarquia, tá? Tanto é que a gente lê lá em Efésios, é bem claro isso aí, potestade, principados. O mundo espiritual entende, mas infelizmente muitos de nós não entendemos. Uma coisa é você entrar, por exemplo, numa guerra espiritual, numa luta como um sacerdote, como uma autoridade espiritual, tomando posse daquilo. Você vê que Davi, quando ele colocou o colete sacerdotal, ele foi consultar o Senhor e o Senhor respondeu. O Senhor respondeu. E quando a gente vê o desfecho da história, Davi, ele foi lá aonde o inimigo tinha levado tudo, levado o seu jovem, levado as suas mulheres, levado ali os seus velhos, levado os seus bens, o inimigo levou tudo. Quando ele teve aquela autoridade, meu amado, ele foi e ele recuperou tudo. Quando você lê lá 1 Samuel 30, diz que ele recuperou tudo. Não ficou nada para o inimigo. Ele passou algum momento difícil, né? Com seus soldados. Muitos soldados queriam apedrejá-lo. Outros ficaram, né? Estavam exaustos. Tudo isso nós passamos. Mas você não vê em nenhum momento Davi prostrado diante daquela situação. Ele ficou um período e ele foi à luta. Como nós devemos ir à luta, meu amor? Nós devemos. O que está passando com você? O que está passando na tua vida, na tua igreja, com a tua célula, com o teu grupo? O que está passando? Nós vamos ir à luta. Em nome de Jesus, nós precisamos ir à luta. Ele foi à luta. E ali, ele sai daquela situação mais vitorioso, né, do que quando entrou. Porque quando nós entendemos o projeto de Deus, que o projeto de Deus não é tudo fácil, tudo vai dar certo, o triunfalismo não é. Você não vai encontrar isso na Bíblia. É que muitas vezes nós pregamos só o triunfalismo, né? Só a vitória, nós não pregamos o caminho daquela vitória, como o trajeto daquilo, como por exemplo que começou, o que o inimigo fez, o que o inimigo tentou fazer, né, para impedir. Claro que ele vai fazer isso. Ele não vai deixar você chegar, por exemplo,
uma vitória assim simples, não, vai ter, né, os seus obstáculos. Quando nós entendemos isso, tudo se torna mais fácil. Primeiro, nós vamos falar com o Senhor, fortalecer nele. Depois nós vamos entender qual a nossa posição aqui na terra, tá? Que muitas vezes a posição tua é de um coitadinho. Ai, você não tem dó de mim. Ai, meu Deus. Ai, por isso que eu vou na igreja. Todo mundo tem dó de mim, todo mundo me ajuda. Você precisa entender a tua posição no mundo espiritual, para batalhar na tua casa, batalhar onde você trabalha, onde você estuda, no seu dia a dia, onde mora. Porque nós somos a autoridade de Cristo Jesus. A nossa oração vai ter um significado muito maior em tudo isso, meu amor. Então, entendamos isso em nome de Jesus. Amém? Você agora vai acompanhar alguns testemunhos também de irmãos, e logo em seguida nós retornaremos. Pai seja convosco, irmãos. Eu quero falar um pouco desta campanha que está tendo na nossa igreja. Para minha vida, amados, está sendo maravilhoso. Para minha célula também, pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, já há uns 2 meses, devido a essa campanha, orações que estamos fazendo, retornaram. Pessoas também, irmãos, que estavam assim, enfraquecidos, né, na fé. A gente está vendo o mover de Deus na vida deles, estão vindo todos os dias, não tem barreiras, eles estão vendo isso acontecer na vida deles. Irmãos, e curas também que há nessas campanhas. E eu estou vendo isso na minha célula, pessoas que estavam recebendo oração já há anos, vieram para a campanha, apresentaram filhos. Então o que eu posso dizer, irmãos? Que é maravilhoso, amém? Tudo quando nós colocamos um propósito, colocamos mesmo um desejo que seja desamarrado, Deus faz, porque a própria palavra diz isso. Nós temos que crer e aquilo acontece nas nossas vidas. Então eu só posso, irmãos, agradecer e falar mesmo que campanha, você colocando propósito, colocando aquilo que você quer que Deus realmente haja, Deus age. E eu só tenho a agradecer. Olá, telespectadores, quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Meu nome é Jéssica Nascimento, estou aqui participando dessa campanha maravilhosa, onde eu tenho visto realmente o mover de Deus sobre a minha vida. Durante essa semana de campanha, eu tenho sentido um revestimento sobrenatural de Deus na minha vida espiritual, através de uma palavra que foi liberada pelos nossos apóstolos, que durante essa campanha Deus ele iria restituir a força espiritual 2 vezes mais do que nós já tínhamos recebido. E realmente eu tenho visto isso, essa força para lutar, para conquistar na minha célula, para conquistar na minha vida pessoal. E tenho visto também esse grande mover sobre a minha célula. Quando nós iniciamos ali a campanha, nós tínhamos mais a presença de alguns líderes. Hoje não, hoje já tenho visto o mover de Deus, o Senhor liberando cada discípulo que nós temos aí guerreando, pessoas da nossa família sendo acrescentada também durante esse período de campanha. O Espírito Santo de Deus verdadeiramente tem trazido um grande impacto sobre a minha célula, tem me dado força para poder conquistar no mundo espiritual a minha área ministerial, e eu tenho lutado, tenho certeza absoluta que é só o começo daquilo que Deus ele tem para fazer aí nas nossas vidas espirituais e ministerial. Eu quero dizer aí para você que está nos assistindo, deixar aí uma palavra para você nesse momento. Busque esse Deus, se fortaleça no Senhor e na força do poder dele, que eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua vida também, assim como tem honrado a mim. Paz seja convosco. Eu quero falar para vocês um pouco do que nós temos experimentado nessa campanha em relação a colocar o colete sacerdotal em nossas vidas. Eu quero dizer para você que eu particularmente tenho sido tocado pelo poder de Deus. Esses dias têm sido dias maravilhosos. Na minha vida tem sido um despertamento espiritual. Eu sirvo a Jesus faz 10 anos, só que eu tenho recebido algo de Deus sobrenatural na minha vida. Algo que eu nunca recebi nesse outro tempo, e tem sido maravilhoso. E esse é o que tem sido mais impactante. Nós temos sido ministrados que nós não podemos lutar por outras pessoas se nós estivermos fracos, se nós estivermos desanimados.
Essa campanha tem sido sobrenatural. A igreja tem estado lotada todos os dias. É muito interessante ver as pessoas chegando muito mais cedo para achar lugar para sentar. E quando nós chegamos, realmente nós sentimos a presença de Deus. Sentimos Deus tratando em nossas vidas. O Senhor também tem trabalhado para que nós lutemos pela nossa célula, que a nossa equipe é o grupo que Deus tem colocado para nós cuidarmos dele. Isso tem sido maravilhoso, tem sido sobrenatural. E pessoas têm sido libertas, pessoas têm sido tocadas pelo poder de Deus. Tem sido uma semana maravilhosa. E que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Então você acompanhou testemunho, né, de líderes, já são líderes que teriam uma vida com o Senhor, estiveram participando dessa semana de crescimento e também fortalecimento espiritual, onde nós estivemos ministrando sobre esse texto, claro, com tempo maior, a gente mergulhar um pouquinho mais da palavra. Então, líderes que estão sendo preparados, amém? Você vai assistir também uma vinhetinha de chamado da nossa igreja sobre, né, nossa mídia, para você estar nos acompanhando através do Face, através do YouTube, e logo em seguida nós vamos retornar para orar, para que você entenda isso aqui em nome de Jesus. Olá! Nós somos da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. E neste momento nós gostaríamos de convidar você para participar dos diversos eventos que nós temos na nossa igreja. É isso mesmo, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do nosso ministério através da nossa página no Facebook, Ministério Aviva as Nações, onde ali você vai encontrar muitas fotos de mover de Deus, tanto na igreja sede, como nos núcleos, nos avivalares. Eu tenho certeza absoluta que você será impactado pelo poder de Deus. É isso aí. Também gostaria de estar falando sobre o nosso canal no YouTube, onde você vai estar acompanhando ali vários vídeos de pregações, o nosso programa Transformando Vidas, peças e muito mais. E também, não se esqueça, lá no YouTube, dá um like, se inscreva no nosso canal e compartilha ele. Nós temos também a nossa página no Aviva Jovens. Lá você pode acompanhar todos os nossos eventos focados nos jovens, para que eles venham, em nome de Jesus, colaborar para a transformação da nossa geração. Aviva as Nações 2016, você é um de nós. Glória a Deus. Nós vamos ter um tempo de oração, em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e poderoso, nós sabemos, Senhor, que estamos alcançando dezenas e dezenas de pessoas, ou centenas de pessoas, ó Pai, líderes, pastores, ó Deus, discípulos, aqueles que estão começando a caminhar contigo. Mas eu creio, Pai, que todos nós precisamos entender o verdadeiro propósito, Senhor. O porquê, para quê, Senhor, quando nós estamos orando, quando nós estamos numa guerra, meu Pai, quando nós verdadeiramente entendemos a nossa autoridade em Cristo Jesus, Pai, para que não entremos numa guerra como derrotados, mas que possamos entrar, Senhor, crendo que a vitória será nossa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado. Fique na paz.